Cristo, igreja. O que você tem para falar para a gente sobre o tempo? Que o tempo está passando rápido. E se a gente não tomar cuidado, a gente não faz aquilo que é preciso fazer. Talvez hoje seja o maior de todos os desafios da nossa vida. Eu sei que o tempo sempre foi o tempo. O tempo não está passando mais aceleradamente hoje do que passava antes. Algumas pessoas usam uma passagem bíblica, diz que nos últimos dias o tempo seria abreviado. Já ouviu alguém falar isso? Porque se ninguém iria suportar. Isso aí está falando lá da grande tribulação. Não é do nosso tempo hoje. O tempo continua sendo o dia de 24 horas que a gente tem para fazer todas as coisas. Mas o que acontece hoje, que não acontecia ontem, é que nós temos inúmeras tarefas. E isso é indiscutível. Se compararmos a nossa vida hoje, atrelada à tecnologia, aceleradíssima como nós vivemos, se pensarmos na nossa mobilidade, no trânsito que nós enfrentamos, as distâncias que, embora tenhamos meios de locomoção atuais, rápidos, comparadamente com o tempo passado, quanto nós gastamos nos locomovemos de um lugar para o outro. Então, isso tudo faz com que a gestão do tempo hoje seja muito desafiadora. A grande verdade é que, se analisarmos com bastante calma, talvez cheguemos à conclusão que tudo o que temos que fazer não cabe no nosso dia. E muitas pessoas terminam o dia já com tarefas agendadas para o dia seguinte, que eram do dia anterior, mas que não deu tempo de fazer. E já começa o dia devendo, já começa o dia faltando tempo. Então é um desafio. Sempre foi, mas eu avalio que hoje, na vida urbana, a gestão do tempo é um desafio tremendo. Porque se não cuidarmos do tempo, nós vamos terminar não realizando o que é necessário, o que é importante. O texto que foi lido, que Johan separou, fala sobre remir o tempo, sobre aproveitar o tempo. Para que possamos fazer isso, temos que planejar. Eu acho interessante que ontem eu estava ali no estande da faculdade, e aqui até quero fazer um parênteses, para os alunos da graduação que estão aqui, que desejarem receber o certificado desse simpósio, devem assinar a lista de presença da faculdade, para que possamos emitir o certificado para vocês e vocês utilizarem como atividade complementar. E ali o irmão estava ajudando ali na venda dos livros, e ele estava falando exatamente sobre a gestão do tempo. O desafio que é hoje dar conta de todas as coisas: família, relacionamento com Deus, igreja, cumprir o nosso ministério, estudo, trabalho, aqueles que são pais, criação dos filhos. Tudo isso exige de nós uma grande organização do tempo. E aí a primeira coisa que eu quero falar sobre esse desafio e como alcançar uma boa gestão do tempo, porque o tempo, indiscutivelmente, é o maior presente que Deus nos dá nessa terra. Deus nos deu vida, e a vida está dentro de um tempo. Então, o tempo é um presente precioso, é algo muito que tem que ser cuidado com muita atenção. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o tempo: precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Entender o tempo, eu quero me referir às diversas fases da vida que nós temos. Então, cada fase da vida exige uma dedicação maior para algumas áreas. A Bíblia é clara: o solteiro,
cuida das coisas do seu senhor. Mas o que é casado cuida de quê? De agradar a sua esposa ou agradar o seu marido. Isso aponta para uma dedicação de um tempo. O casado que quer ficar o tempo inteiro na igreja e não está nem aí para o seu cônjuge, daqui a pouco vai ter problema no seu casamento. Gestão do tempo. Quem é pai, tem filho, tem que educar o filho. Tem que gastar tempo com o filho. Esse é um problema também muito sério nos dias de hoje. Eu trabalhei a minha vida inteira no colégio militar. E quantos pais eu tive que chamar para aconselhar, porque os filhos estavam com problema na escola. E a grande questão, quando a gente vai identificar, é que o pai não está educando, ou seja, educar gasta tempo. Tem que acompanhar o filho, tem que parar para conversar com o filho, tem que ouvir o filho. Gestão do tempo. Entender o tempo que nós estamos vivendo. Quem é jovem? Quem é jovem, não casou, não tem filho, tem um maior tempo para se dedicar à igreja, a servir, mas também precisa separar um tempo para estudar. Porque se ele não estudar, o tempo dele vai passar. E eu falo isso lá em casa direto, né, irmão? Lá em casa são 3 filhos. O mais velho tem 22, a do meio tem 18 e a chapa quente tem 13. E eu estou sempre falando, olha, tem que estudar, vocês estão na fase de estudar. Ah, mas gosta de uma série, gosta de um joguinho, gosta de igreja. Igreja, olha como gosta. Se deixar que estar na igreja o tempo todo. Maravilha, está na igreja. Vai para a igreja, ajoelha lá no último banco e fica orando o tempo todo. É claro que não, né, irmão? Vai para a igreja porque quer ver os amigos, quer brincar, e quer compartilhar, e quer trocar ideia. Ótimo também, não tenho nada contra isso. Mas e o tempo de estudar? E o tempo de se dedicar? Porque o amanhã vai chegar rapidamente. O relógio não espera ninguém, ele está passando. Então, entender o tempo que nós vivemos é algo, para mim, assim, imprescindível. Quem já está na fase do vovô? Quase, Ronaldo. Vai chegar, Ronaldo. Você não viu quando perguntou quem é jovem? Mas o vovô é jovem, Ronaldo. Eu estou orando aí, ver se Gabriel casa, eu quero chegar na fase do vovô também. Já cumpri a minha etapa, já criei os filhos. Aí agora é hora de aproveitar o quê? O cônjuge. O pastor Ronaldo falou muito bem aqui, né? Eu sou o marido da Ivana. Já casou a filha, está tranquilex. Vai viajar pelo Brasil, viajar. É hora de aproveitar. Tem gente que não aproveita esse tempo. Estão entendendo o que eu estou falando? É entender. Tem uma passagem bíblica que eu acho muito bonita. Quando Jesus lava, a passagem do lava-pés, o meu amigo aqui, pastor Assi, vai se lembrar. Jesus, a Bíblia diz assim, Jesus entendendo o tempo. E sabendo que tinha vindo o Pai, que para o Pai voltaria, ele cumpre aquele ritual de exemplo para os discípulos. Jesus entendia o tempo que ele estava vivendo. Em diversas outras passagens ele diz, ainda não é chegado o meu tempo. Então eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. Já acabou meu tempo? Então vai ficar só numa, irmão. Tinha umas 10 aqui para falar, fica numa só. Mas essa para mim ela é muito importante. Que nós verdadeiramente consigamos entender o tempo que nós estamos vivendo para fazer uma boa gestão desse tempo. Administrar o tempo de acordo com as etapas e fases da vida que nós passamos, isso é muito importante. Eu posso também citar algo que eu considero muito relevante na gestão do tempo, que é a relação entre proatividade e procrastinação. São duas palavras que contêm significados contrários. O que é ser proativo? É você colocar em prática, fazer aquilo que você tem que fazer sem ninguém precisar mandar. Então você tem consciência e você sabe
O contrário da proatividade é a procrastinação. Quando você sabe que tem que fazer, mas vai empurrando com a barriga e vai deixando para lá, achando que isso vai resolver ou vai concretizar a ação que você deveria fazer. Grave erro na gestão do tempo. Precisamos ser proativos e não procrastinadores. Porque quando somos proativos, realizamos as tarefas dentro do tempo adequado. E quando procrastinamos, acabamos tendo que realizar essa tarefa muitas vezes de forma exaustiva e com um trabalho também dobrado. Então, estar pronto para realizar aquilo que lhe cabe é muito importante na gestão do tempo. Precisamos usar o tempo de forma ordenada e de forma proativa. Perceber o que eu tenho que fazer. E por último, para não estourar mais meu tempo, fazer um planejamento. Aqueles que estão aqui, principalmente os que têm problema com a gestão do tempo, uma ferramenta muito simples, rápida, faça um planejamento. Que horas você acorda, o que você faz de tal hora até tal hora. Depois, mas está faltando tempo aqui para alguma tarefa. Em algum lugar você vai ter que apertar para encaixar o que você precisa fazer. E nesse planejamento você precisa ter tempo para Deus, você precisa ter tempo para você mesmo. Tá? Eu me encontrei numa atividade que está me dando duplo prazer. Primeiro, me ajuda na parte física, que a gente vai ficando velho, tem que fazer alguma coisa. Né? E segundo, que é um momento em que eu mergulho em mim mesmo, que eu estou fazendo natação, e quando eu mergulho para nadar, é eu comigo ali, enquanto eu estou nadando, é o meu tempo comigo mesmo. Isso é importante, tem gente que não tira um tempo para si. Filosófico isso, né, mano? Pô, mergulho em mim. Eu vou começar a minha palestra com essa falando. É isso aí, guardou, aprendeu? Eu mergulho em mim mesmo, gente. E aí você começa a refletir suas coisas. Pensar, você é com você mesmo. É claro que Deus está ali, porque Deus está dentro de nós. E aí você vai conversando com Deus e vai pensando suas tarefas, as coisas de errado que você fez, o que certo você fez. Você tem que ter tempo para a sua família, tempo para conversar com a esposa, tempo para ouvir. Eu com 3, irmão, em casa, 2 meninas, imagina quanto tempo eu tenho que destinar só para ouvir. Tem que ter, né? Eu lembro, minha filha falou uma vez assim, ela estudava num colégio que ficava 10 minutos a pé lá de casa. E aí todo dia de manhã eu saía com ela às 6h30 para levar ela à escola. A gente ia a pé. E um dia ela virou para mim e falou assim, pai, qual a sua linguagem do amor? Aí eu falei, tá doida? Aí ela, o senhor não mandou eu ver aquele livro lá, 5 linguagens do amor? Qual é a sua? Eu falei, não sei não, vou ler o livro. Aí eu virei para ela e falei, qual é a sua? Ela falou, a minha é tempo de qualidade. O que eu mais gosto é quando o senhor me leva na escola e a gente vai conversando. Olha que coisa, né? Tempo para a família, tempo para o filho, tempo para a esposa, tempo para a igreja, tempo para o trabalho e também tempo para o lazer. Amém? Deus abençoe vocês.